Fala galera, boa noite. Agora a gente vai para o nosso terceiro vídeo, Marcação Cerrada FC. Essa semana a gente vai fazer um vídeo mais curto. Vamos passar aí sobre a rodada que teve a classificação para a Copa do Mundo aqui na América do Sul, né, os jogos da Conmebol, o início dos estaduais e vamos falar um pouquinho também sobre janela de transferências. Por incrível que pareça, começou meio morno, né? No outro vídeo que a gente fez, quase não tinha nenhum assunto para falar. E aí, nos últimos dias, começaram a surgir alguns negócios, algumas especulações, alguns rumores. E teve uma semana muito agitada que a gente vai estar mencionando aqui no detalhe as transações dos principais times que vão disputar a Série A do Campeonato Brasileiro. Eu sou o Thiago e eu vou passar aí para a turma também, só dar um alô para todo mundo que está online. Vamos começar aí pelo Luan. Boa noite, galera. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Marcação Cerrada. Glauco também tá on? Boa noite, gurizada. Boa noite, Thiago. Boa noite, Bartoski. Boa noite, Tony. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Luan. Boa noite, João. Boa noite a todo mundo aqui, espectadores. E hoje vamos dar umas faladas de futebol com aquela descontração de sempre. Vamos lá. Gustavo, tem algo a dizer? Tenho, né? Tem que falar que boa noite a todos aí, os meritíssimos e meritíssimas. E felizmente aí vamos começar a ver o São Paulo jogar a partir dos próximos dias, como já começou a jogar. E vamos aí, só tristeza agora, né? Boa noite a todos. Vou passar também para o João, nosso filmmaker aí, editor, tá com a gente aí mais uma vez bem vestido. Boa noite, João. E aí, rapaziada, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do Marcação Cerrada FC. É isso aí, vamos para mais uma. Nosso amigo Tommy tá aí também, novamente trajado de cruzeiro, hoje tá aí com a câmera ajustada, tá bem legal aparecendo a imagem. Tudo certo por aí, Tommy? Boa noite, galera. Vamos mais uma vez dar uma destrinchada aí no futebol internacional, falar um pouco também de estaduais e falar das transferências do mercado aí. Vamos com essa descontração de sempre, vamos abordar de tudo um pouco. Valeu. E eu quero dar as boas-vindas para o torcedor do Furacão Atlético Paranaense, Leonardo Bartoski. Fala aí, alô. Como é que tá? Cara, tamo bem aí, saudações aí para todo mundo. O Atlético empatou hoje com o time da região metropolitana aqui de Curitiba. Situação vexatória hoje aí. Mas tudo bem fazer o quê? O time tem 6 meses de idade, o Atlético já começou empatando, né? Não fique desanimado. O Furacão ele vai vir bem de novo esse ano. Vendeu o Nicão, mas vai repor o Petraglia. Confia no trabalho, que eu sei que você conhece e gosta do cara. Confia no trabalho. Eu acho que pode dar liga, tem uma piazada boa ali. É um time meio que sub-17 ali. Mas eu acho que tem alguns dois caras ali que dá pra salvar. O resto já dei baixa a maioria. Torcedor começa o ano desanimado. O Gustavo já tá triste que voltou a ter jogo do São Paulo. O Bartoski tá triste aí com o que tá vendo do Atlético Paranaense. E nós, flamenguistas aqui, eu e o João, a gente falando hoje mais cedo, estamos tristes aí, porque até agora não tem nem especulação de contratação de zagueiro, né? Com essa zaga aí não precisa nem disputar nada. Tão tristes de rabo cheio, hein? É, Perfeito. há controvérsias, há controvérsias. Um time não se faz somente com ataque. Galera, essa semana a gente teve aí na quinta-feira a rodada da classificação para a Copa do Mundo da Comebol. Um dos jogos, né, que abriu essa rodada no dia 27 aí foi Brasil e Equador, um jogo que aconteceu lá no Equador, uma partida, a meu ver, pífia da seleção brasileira, mas eu vou deixar essa análise aí para vocês, para os colegas. Quem gostaria de começar falando especificamente sobre essa partida do Brasil, que foi um jogo muito complicado, tiveram algumas questões de arbitragem também que foram muito polêmicas, algumas decisões, VAR, enfim, né, realmente foi um pouco ruim. Eu vou começar pelo Luan. Luan, dá pra gente aí uma opinião, um panorama sobre o que você achou dessa partida e o que você tá vendo da seleção? Bom, para começar, já falar a verdade, pelo menos do meu ponto de vista. Partida pífia, ridícula. Seleção batendo cabeça tanto defensivamente quanto no ataque, meio campo. Não conseguia fazer uma jogada, não conseguia completar uma jogada assim que desse perigo para a seleção do Equador. No segundo tempo, só deu o Equador atacando. A seleção parece que não se encontrava em campo, parece que não entendia ali o esquema, o que o Tite propôs para os jogadores voltar para fazer no segundo tempo.
Eu percebi o Alisson muito mal fisicamente. Não sei se foi só eu, se vocês também têm o mesmo pensamento, mas eu temo dessa seleção chegar na Copa do Mundo. Dependendo aí do como for o sorteio, dependendo das seleções que caírem com a gente no mesmo grupo, é arriscado até a gente ficar fora das oitavas aí, porque com esse futebol aí eu não tenho perspectiva nenhuma. Hoje mais cedo eu falei justamente essa expressão, né? Usei esse termo aí no grupo. Falei que com relação a essa performance que a gente vê, quem olha a tabela, que o Brasil está invicto nessas eliminatórias, assim como a Argentina, tem uma falsa impressão de que tá tudo correndo às mil maravilhas, né? Mas eu tenho esse receio também. Se a gente pegar um grupo um pouquinho difícil, um grupo complicado, com alguma seleção dessas africanas, uma seleção asiática, como o Japão também, que evoluiu muito, eu acho que tem um risco muito grande do Brasil tropeçar já na fase de grupos, ou quem sabe já na primeira fase de oitavas. Vou aproveitar aqui e já passar a bola também para o Glauco, para fazer suas ponderações sobre esse jogo da seleção. Cara, eu achei quando ocorreu a expulsão do goleiro, já tava 1-0, achei que tava morto o jogo. Mas assim, cara, não dá pro cara subestimar o Equador. O Equador sempre, cara, desde que eu me conheço por gente, é uma pedra no sapato da seleção brasileira. Aquele lado esquerdo do Equador, defensivo, por onde caiu o Rafinha, que foi anulado. Cara, o Estupinhan é bom jogador, cara. O Estupinhan é titular do Vila Real, joga bem. O próprio zagueiro, aquele, o Hincap do Bayer Leverkusen também é bom, são bons jogadores. Do meio para frente, o pessoal dos caras driblavam, não tinham medo de ir para cima. Claro, o Brasil teve uma partida horrível na questão da parte defensiva. E aí, na hora da expulsão, acho que o Tite não precisava ter mexido. Podia ter ajeitado o time com aqueles jogadores ali que tinham em campo mesmo. Não precisava ter tirado o jogador da frente. Então, o Brasil perdeu de ganhar, mas é um jogo que não valia nada, cara. O que fica é tipo, quando o Brasil tava com a mais, o Brasil também não tava produzindo muito. Cara, o Brasil ficou muito pouco tempo com a mais também. A decepção é o Emerson Royal, né? Que a gente queria ver o Emerson Royal na seleção, queria o teste dele, e o cara vai expulso no início do jogo, cara. Eu achei, olha, decepcionante ele. Por isso que isso explica o Danilo ser titular, cara. Isso explica a titularidade do Danilo, que não é um mau jogador. Só que talvez no ataque, às vezes, ele peca um pouco. Eu acho que, Glauco, não é nem por o Equador ter jogado bem, por ser uma pedra no sapato da seleção em alguns jogos, mas sim pela forma que a seleção voltou, principalmente no segundo tempo, cara. Todo mundo perdido, batendo cabeça, foi um negócio ridículo. Parecia jogo de seleção amadora. Foi tenebroso o que a seleção apresentou, principalmente no segundo tempo. O Gustavo aí para fechar essa parte de Brasil e Sim, dessa sim. partida. Eu acredito que, né, óbvio que vocês aí estão certos de que o Brasil fez a partida pífia. Eu acho que essa é a definição exata. No entanto, temos que ressaltar também um ponto positivo, né? Por mais que seja difícil, tem um ponto positivo. Por quê? Foi difícil para o Brasil jogar contra o Equador fora de casa, tal qual foi difícil jogar contra a Argentina também fora de casa. O fator casa com o público conta. E a outra questão, né, que no caso é o propriamente ponto positivo, é que o Brasil, há muitos jogos já se classificou para a Copa do Mundo. O Equador ainda briga para ir, porque tem o Uruguai, Colômbia e, quiçá, o Chile na cola. Então, o Equador ele ainda está naquela de ter que dar tudo numa partida. O Brasil não. Eu acho que o ponto positivo foi o Brasil ter querido jogar bem, jogar assim com vontade, mesmo jogando mal, atuações ruins individualmente, coletivas também. Só que o fato do Brasil ter entrado para realmente querer jogar e não fazer corpo mole, isso para mim é algo interessante. E sobre a questão que o Tom citou da defesa, cara, Marquinhos, Thiago Silva, Militão, juntos, 5 gols. Cunha, Gabigol, Firmino, e sei lá, todos os outros atacantes aí que passaram pela Não vai amarelinha. mencionar o Gabriel Jesus? Gabriel, desculpa, não foi de propósito, não foi de propósito. Eu estava aqui esperando. Eu não tô mais de bem com ele, não. Gabriel Jesus e outros mais, pô, cara, 4 gols, entendeu? Aí a defesa ataca mais que o ataque. Então, acho que isso resume muito a situação do Brasil ofensivamente. Tem essa situação, né, que são bons jogadores de bola parada, né? O Brasil sempre teve esse ponto forte aí, defensivamente falando, e que acaba convertendo também alguns gols no ataque, né?
uso como exemplo, né, a nossa partida ali, Brasil e Chile, né? Uma partida que a gente poderia ter feito muitos gols, mas há uma falta ali de cuidado naquele último passe, né? Aquela enfiada de bola para dentro da área, aquela triangulação, muitos chutes de fora da área, e isso não é o que a gente costuma ver, né? Mas antes da gente encerrar aqui sobre o Brasil, mais alguém também quer complementar? O João tinha levantado a mão ali também. Eu acho que o Brasil, nesse jogo aí, foi muito mal, né? Vocês resumiram já muito bem. Foi uma atuação bem patética, uma arbitragem também, né? Que foi um pouco contestada. Se não houvesse VAR, talvez não, né? Certamente o Brasil seria prejudicado. Enfim, eu acho que vocês já resumiram bem o que foi essa partida, muito abaixo. E agora é torcer, né, para que o Tite consiga aí nesses próximos jogos conseguir um melhor desempenho para que a gente consiga chegar bem na Copa. Exatamente. Mas, assim, o que me chamou mais atenção na fala dos colegas aí, que ninguém prestou atenção, é que um cara igual o Glauco, que entende de futebol, tinha alguma expectativa no Emerson Royal, né? Aí isso que é o quê, pô? Quando a seleção depender do Emerson Royal, meus amigos, é sinal que a gente tá em final de carreira mesmo. O cara é jogador da Premier League, velho. Eu entendi a ponderação do Glauco. Assim, a gente reclama do Danilo, o Daniel Alves já está numa fase da carreira que não dá mais para contar tanto com ele em termos de vigor físico ao longo dos 90 minutos. E eu acho que o teste é válido, né? O Equador, apesar de ser uma boa solução, uma boa seleção, um bom desafio, era um momento ideal realmente para testar um jogador que, como o Glauco acabou de mencionar, é de Premier League, cara. Tudo bem que é do Tottenham, que a gente até brincou no primeiro vídeo, né? Que dos Big Six lá é o mais distante de ser um Big mesmo, mas é Premier League. A Premier League é o campeonato mais disputado e aí a gente tem que levar isso em consideração e fazer realmente esse teste. Eu acho que ele conseguiu pisar na bola feio no primeiro teste que ele tem e talvez seja o único nesse intervalo aí agora até a Copa do Mundo que já está se aproximando. Sobre o Daniel Alves, eu queria que o Gustavo falasse um pouquinho aí da partida do Daniel Alves. Daniel Alves, um jogador que o Gustavo tanto ama, é o vovô olímpico para cá, vovô olímpico para lá. Explica-me, Gustavo, em 4 minutos de jogo, o seu vovô olímpico entregou 2 bolas. Uma foi gol, ele teve sorte que foi impedido. Explica-me um pouquinho da partida do seu vovô olímpico. Ok, posso falar? Para quem não sabe, o São Paulo contratou o Éder. E o Éder tinha 34 anos. E o Luan disse que era uma boa contratação porque ele jogou bem em 2012. Ou seja, esse argumento que o Luan trouxe foi ardiloso. A questão do Daniel Alves eu falei no segundo vídeo, né, que a questão do Daniel Alves é física, não é técnica. A técnica não falta nele. O que falta nele é vigor físico, então ele precisa de um suporte físico. Para mim é isso. Eu acho que o Luan tem questões pessoais com ele, porque tudo bem, São Paulino, tal. Eu também sou São Paulino, mas eu sou racional, né? Eu uso o cérebro. Eu sou barulhista, né? Mas enfim. Só para desmentir o nosso colega aí, né? Que quando eu falei dos números do Éder, eu comentei da temporada antes dele vir para o São Paulo, que os números deles foi melhor do que o Hulk nessa temporada. Aí no ano seguinte ele veio para o São Paulo, não foi pelo que ele fez em 2012. Ô, Gustavo, Pode falar. sabe quem também tem qualidade técnica, cara? O Zico, nem por isso ele tem que estar na seleção hoje em dia. Sensacional, sensacional. Cara, era por essa que a gente estava esperando, velho. Era esse gol de placa que a gente queria. Não, Era esse gol de placa que o Puskás estava esperando para poder sair o troféu. Nota 10. Eu espero que o público goste muito desse vídeo, porque ele vai estar sensacional até o final. Não, o Bartoski tá aí, cara, para trazer essas opiniões únicas que ele possui. Vamos seguindo. A gente teve também outras partidas. Eu vou só passar com relação aos resultados. Quem quiser fazer alguma ponderação, levanta a mão aí que eu passo a palavra na hora, tá? O Uruguai ganhou do Paraguai de 1-0. O Paraguai já está fora da Copa.
A Argentina ganhou do Chile, o Chile jogou a partida lá para o Atacama, cara, mandou para a cidade de Calama, para ver se conseguia criar um ambiente um pouco mais hostil, né? Mas não adiantou, a Argentina fez uma boa partida. O Peru ganhou da Colômbia por 1-0 lá na Colômbia também, ou seja, entra naquilo que a gente falou, né? A Colômbia sempre. A Colômbia acaba sendo a Bélgica da América do Sul, né? Aquela seleção que mais se espera ali fora os grandes, mas sempre na hora H ela patina. E a Venezuela, aí a primeira partida com José Peckerman no comando, teve a sua vitória 4-1 sobre a Bolívia. Na próxima rodada, inclusive, né, a Bolívia, que ela vai receber o Chile em casa. A Bolívia já também prestes a ficar fora da Copa do Mundo, e o Chile depende também da vitória nesse próximo jogo. Sobre essas partidas que também aconteceram, vou passar primeiro para o Glauco, na sequência o Gustavo faz aí a complementação. Dei uma breve acompanhada no jogo do Uruguai e no da Argentina. Do Uruguai tem destaque a diferença de sistema de jogo do Diego Alonso, né, que estava pedindo para o time sair tocando a bola. No início do jogo até comprometeu algumas vezes, mas o time do Paraguai é muito fraco, então no fim não tomaram gol. Não saiu gol. O gol do Uruguai foi um bonito gol do Luis Soares, com um lançamento massa do Godinho, que eu acho que vai render muito bem essa temporada no Galo. Acho que aqui no Brasil ele vai deitar. E na Argentina, o Chile deu azar, né, cara? Porque quando o Brennerton empata o jogo, logo após o Bravo se machuca. E aí ele tinha que esperar para ele sair. Aí o cara, eu não vi quem deu aquele chute que ele espalmou pro meio da área. Ele espalmou no pé do Lautaro Martinez. Só que ele tava meio balhado, cara. Então foi meio que azar. Mas eu não. Esse jogo eu olhei menos da Argentina. Eu me ativo mais ao jogo do Uruguai, que parecia ser mais pegado. Da minha parte era isso, esses jogos. Os outros eu não olhei. Do Peru fui saber ontem que o Peru tinha ganhado no final do jogo. Os melhores momentos do Peru. E eu vou falar uma coisa para vocês. O Peru, ele é um time muito reciclável. Porque quando parece que acabou o fôlego deles, eles parecem que, sei lá, tentam algo ainda mais. E vendo os melhores momentos, novamente, eu tenho que falar isso, né? Eu acho que o Luan também, apesar de tudo, o Luan ele concorda comigo. Cara, o Eva sabe jogar bola. A questão do cara é ser, né? É ser muito vadio fora de campo. Mas o cara sabe jogar bola como ninguém. A visão de jogo que ele tem, o passe que ele deu pro Flores, que inclusive é outro que tá também fazendo seus golzinhos ali nas eliminatórias, já não é de hoje, tá conseguindo aí dar uma boa liga. E o Lapadula tem sido muito acionado pelo Gareca. Outra coisa que é interessante. Antes ele era banco e agora já está sendo usado titular e está participando bem do jogo. Só fazendo a ponte aí antes do Luan falar, né? O Cueva é um caso similar ao que a gente viu também com o Casares, né? Um jogador Sim. que tem uma qualidade refinada, o cara é acima da média, é um jogador que, se ele tiver em forma e querendo jogar com a cabeça voltada aí pro futebol, é um cara que vai render na grande maioria dos clubes no Brasil, mas, até como o Glauco colocou ele na câmera na hora, né? Tem uma coisa ali que tira um pouco o foco do cara, né? Pode ser a balada, a festa, enfim, a mulherada, vai saber o que que é, né? Mas. E são jogadores já de uma idade um pouco mais avançada, né? Não são meninos que estão aí com 20, 21 anos, perdendo a cabeça, deslumbrando pelo primeiro salário milionário, não é isso. Então, pela seleção, realmente, o Cueva é um caso similar ao Robinho, né? O Robinho, ele teve excelentes temporadas, depois um período no Real Madrid, um período também no Manchester City, mas em geral era um jogador muito maior na seleção, né, do que nos clubes. É o caso do Cueva, né? Ele na seleção ele é praticamente intocável, é o cara da armação, né? E só antes de passar a palavra para você, Luan, o Peru com essa vitória ele tira o Uruguai da zona de classificação, né? O Peru é a última seleção ali que está na fase de classificação, lembrando, né, que são 4, a quinta vai para repescagem. E aí, nesse momento, é o Equador com 24, o Peru com 20, e na sequência, o Uruguai com 19. Então, assim, nesse momento, o Peru está empurrando o Uruguai para a repescagem, que dificilmente vai ficar fora, né? O Uruguai é uma seleção muito forte, vai enfrentar aí uma seleção normalmente da Oceania, então talvez não tenha muita dificuldade. Mas é interessante ver que uma seleção como o Peru, que até pouco tempo atrás estava fazendo aniversário, né, de não ir para a Copa, chegou a ficar cerca de 6 Copas do Mundo, se não me engano, ausente, né? E aí voltou na última Copa e agora de novo já vai começando a carimbar o passaporte. Luan?
Sobre o Cueva, é basicamente isso que você e o Gustavo falou. Quem acompanhou o Cueva no Toluca, que foi a temporada de destaque dele ali, que fez o São Paulo se interessar pela contratação dele, sabe muito bem da qualidade que esse peruano tem. Da habilidade, da visão de jogo, da batida na bola. Quando ele quer jogar, ele é um absurdo. Ele é acima da média, com certeza, sem sombra de dúvidas. Mas esse é o problema dele. Quando que o Cueva quer jogar? Quando ele se interessa em mostrar a técnica, a qualidade que ele tem, ele se deixa levar muito pelo extracampo, tanto que no Santos também ele teve muito problema no extracampo, principalmente com a cerveja, ou como todo mundo conhece, o barriga de Taipava, é como a gente chamava ele por aqui, não sei se vocês sabiam dessa. E no Krasnodar também, eu acho que ele teve alguns problemas no extracampo. Mas é isso mesmo aí. Quando ele quer jogar, ele é acima da média, ele decide um jogo, em uma bola ele deixa você na cara do gol. O problema é esse mesmo, quando ele quer jogar. Quanto a isso, realmente é um ponto que todo mundo concorda. A gente encerra aqui a nossa parte sobre as classificatórias para a Copa do Mundo na Conmebol. Vamos falar agora sobre os estaduais. Eu vou começar falando agora sobre o Carioca, mencionando só os jogos dos principais clubes mesmo, né? Na primeira rodada que aconteceu na terça-feira, entre terça e quarta-feira, o Botafogo ele empatou em 1-1 com o Boa Vista. O Vasco foi à Volta Redonda ganhar do Voltaço por 4-2. O Flamengo ganhou de 2-1 da Portuguesa, jogando com seus garotos aí, destaque para o André e para o Lázaro, fez uma excelente partida. E o Fluminense perdeu de 1-0 para o Bangu. Sobre essa partida do Carioca, do Flamengo, João, o que você achou aí dessa molecada que está jogando? Você acha que tem algum nome que dá para aproveitar no time principal para esse ano, pelo menos rodagem de elenco? A primeira partida eu achei que foi um pouco melhor do que a partida de hoje em si, né? O Lázaro teve um grande destaque no primeiro jogo. O André, aí ele foi bem comentado até pelos torcedores, por ele ter características bem parecidas com a do Bruno Henrique, né? O cara da velocidade, o cara que vai pro mano a mano, enfim. Ele é esse jogador que eu vejo com potencial para ser utilizado. E o Lázaro ele já está indo profissional há cerca de 2 anos, mais ou menos, mas nunca conseguiu destoar, né? Ele sempre teve um grande destaque na base, foi o principal jogador do Mundial Sub-20, né, há 2 anos atrás, 17. mas depois disso ele não conseguiu mostrar muito no profissional. Vamos ver se o Paulo Souza vai conseguir, né, acrescentar alguma coisa no futebol do Lázaro. E só para fazer um asterisco aí, a outra partida foi o Fluminense, né, do Abelão, que o Glauco conhece bem. Nós também conhecemos, né, por aqui não é tão querido. O Fluminense que foi bem mal na sua estreia aí, 1-0 para o Bangu, com várias estreias. Enfim, foi uma partida também que deixou os tricolores bem irritados. Antes de passar aí para o Bartos, que está querendo também fazer um comentário, só uma observação também, né? O Noga parece uma proposta de empréstimo de um time que vai disputar a Série B. Até os colunistas não chegaram a mencionar o nome do time, mas o Paulo Souza mencionou que queria usar o Carioca como um teste, né? Um laboratório, para saber se ele pode ser um reserva imediato, né? Lembrando que nós, né, torcedores do Flamengo, óbvio que naquele comentário ali no início do vídeo, o pessoal fez uma brincadeira reclamando de barriga cheia, né? Mas nós, como torcedores do Flamengo, a gente sabe que a necessidade mais urgente e importante que existe nesse elenco é de fato a defesa, né? Se o Noga vai ser um reserva à altura, vamos avaliar o Carioca, né? Vamos fazer como o Paulo Souza mencionou, aguardar esse laboratório. O Carioca, que foi um bom laboratório para alguns jogadores, o Vinícius Júnior, o Paquetá, antes de fato, né, assumirem uma posição no time principal, eles tiveram boas passagens ali no Campeonato Carioca. Fala, Bartoski. Não tem muito a ver com a piazada, mas eu queria saber o que vocês aí estão achando dessa chegada do Marinho pro lugar do Michael, né? Não é assim, não é uma troca direta, mas é como se fosse. Ele entrou para ocupar o que o Michel fazia ali, né? Então, vocês isso a acham? gente até vai pontuar mais na frente, né? No finalzinho, quando a gente for falar da janela de transferências, acho que fica mais pertinente, talvez, né? A gente fazer esse Entendi. comentário. Agora, Sim. sobre essas partidas do Carioca em si, também quero falar sobre o jogo do Vasco, né? O Vasco fez uma excelente partida contra o Volta Redonda. O Nenê
veio para suprir essa função, né, de um meio de ligação de qualidade que estava faltando. O Vasco, que na Série B começou muito bem, o Cano fazendo muitos gols. A gente tem também um colega aí que ainda não está participando com a gente aqui das lives, o Ramiel, vai colar com a gente nos próximos, e ele tinha uma birra terrível com o Marquinhos Gabriel. Então agora, com o Nenê, parece que isso vai dar uma melhorada nessa questão da ligação, explorando bem também o Peck, né, que é um menino novo, que já tinha feito uma Série B bem interessante, e agora veio para o Carioca, começou bem também nesse primeiro jogo do Vasco. Agora o Vasco, como eu mencionei, está ganhando, é o único time que vai estar aí com esse 100% de aproveitamento por enquanto, né, no Campeonato Carioca, já que o Botafogo empatou na estreia, o Fluminense perdeu e o Flamengo empatou o jogo de hoje, né? Então o Vasco vai estar com 2 vitórias. E importante dizer que o Nenê quis voltar para o Vasco e espera-se, né, que nessa Série B agora que vão ter diversas equipes grandes, né, o Cruzeiro do Tome, o Grêmio mais uma vez disputando a Série B para o sorriso do Glauco, o Bahia que caiu também e o Vasco, né? Então vai ser uma Série B que vai ser realmente truncada. O Guarani, o CSA, o CRB foram times que ficaram ali muito próximos, né, de voltar, bateram na trave nessa última temporada. Então, Sport além dos Bahia também, né? times que já estão, né? O Bahia até mencionei, o Sport tinha esquecido de falar. Então, olha só, além dos clubes que já estão na Série B, esses que caíram, vai ser realmente uma temporada muito dura para quem quiser subir. Outro clube que, quando cai, sempre volta é a Chape, né? Também. Que é um time assim especialista em Série B e tal, então provavelmente vai brigar por uma vaga no G4, eu acho. A Chapecoense, né? Até desculpem os torcedores, mas os clubes de Santa Catarina, de forma geral, quando eles estão na Série B, eles têm essa capacidade muito grande de brigar para subir, e quando eles estão na Série A, já são clubes que praticamente entram brigando para cair, né? Então, o Avaí, que acabou de subir, a gente já imagina que vai ter dificuldade de ficar na Série A, por questões de orçamento e tudo mais. Ele conseguiu perder uma partida agora para o Figueirense, que está na Série C. Então, um clube de Série A perder para um clube de Série C nesse início de ano, tudo bem, o elenco ainda está sendo formado, mas é interessante dizer, né? Isso já é um sinal de alerta muito grande, ainda mais sendo rival. Não. Cara, o João vai ter trabalho nesse vídeo. Vai ter trabalho. Corta essa parte. Galera, vamos seguindo então, falar sobre campeonatos estaduais. Agora a gente vai dar uma passada sobre o Campeonato Paulista. A primeira rodada começou na terça-feira. Como destaque, a gente teve aí a partida do Corinthians, ficou em 0-0 com a Ferroviária. O Santos, né, ele empatou também em 0-0 com a Inter de Limeira. Na sequência, o Palmeiras venceu por 3-0 a Ponte Preta. Ponte Preta aí que teve o retorno do Dedé, né? Hoje ele saiu de campo lesionado. Vamos ver se ele consegue ter uma regularidade. O Mirassol, de novo surpreendendo, ganhou de 3-1 do Red Bull Bragantino, e o São Paulo, que estreou lá no Brinco de Ouro, em Campinas, perdendo para o Guarani por 2-1. Nossos colegas são paulinos querem falar dessa primeira partida, uma derrota para o Guarani. Infelizmente, cara, né? Infelizmente a gente tem que falar dessa partida vexatória. Ok, estreia, né? Primeiro jogo, beleza. O que eu notei é que, assim, foi um dos poucos início de temporada que os jogadores não estavam parecendo obesos, entendeu? Muitos ali já estavam denotando que treinaram muito, particularmente, treinaram antes também, fizeram dieta e tudo mais. Os caras entraram bem, entendeu? Nessa questão aí. O que pega mesmo é que o ataque não funcionou, né? Apesar do Calleri ter feito gol, o ataque não funcionou. Porque 13 chutes do Guarani, 5 a gol. 2 belos gols, aliás. 14 chutes do São Paulo, 3 a gols. E foi um chute morto, né? Que o Choco, ó, a ligação, ó. O Pantera e a Independente. O Pantera e a Independente. Era 12 também. Então já era. Então é ligação direta mesmo. Então, o Patrick no São Paulo, eu acho que vai dar bom. Acho que vai dar bom, sim. Eu gostei bastante do Nicão. Ele parece ser um cara muito consciente em campo. Me surpreendeu ele. Até fisicamente, aí entrando no ponto físico do time. Cara, o Calleri, a gente tem que entender que o Calleri, ele é um bom jogador, mas ele é o típico centroavante dependente.
ele precisa de um passador de qualidade. Ele não vai pegar a bola, fazer um pivôzaço, ele não vai sair da área, conseguir driblar. Ele não é. A dele não é essa, entendeu? A dele é pegar uma bola que o cara toca para ele e ele vai lá e finaliza. Ele é finalizador. A questão da defesa, eu acho que, né, o estadual ele tem se tornado aí um grande teste, aí, principalmente para os clubes grandes. E talvez eu acho que o Rogério deve explorar isso. Por mais que eu ache aí lastimante, né? Lastimável, quer dizer, assistir os jogos do São Paulo e ver que o time está análogo a um clube de Série B. Mas fazer o quê, né? A gente é São Paulino, a gente tem que torcer, e é começo do ano, vamos lá. E é isso, eu passo a bola para o Luan aí. Eu sempre tomo muito cuidado para criticar, assim, não só o São Paulo, mas assim, como o Internacional, o Flamengo, em início de campeonato, principalmente estadual. Pelo fato desses times menores já começar a pré-temporada bem antes que a gente. Normalmente começam em dezembro. Então eu espero ali para começar uma crítica a partir de uma terceira, quarta rodada, que ali já tem tempo suficiente para o time estar entrosado, para o time estar com as jogadas em dias. Só que a gente também não pode tirar o mérito do Guarani, né? Não importa se o gol que o Lucão fez foi cagado, se ele não acerta, vai surgir daquele. Os caras têm que ter um mérito. O Guarani tem um bom time. Como o Thiago citou aí, que eles podem brigar direto pela vaga do acesso da Série A do ano seguinte. É um time que nos últimos anos vem batendo na trave, sempre fica ali fora da classificação por 1, 2 pontos, pouca coisa. É um time bom, é um time bem arrumado, é um time que tem vontade, só que o Rogério, em relação ao São Paulo, ele tem que ficar esperto, porque o São Paulo não terminou o ano bem. E começou mal. Então ele tem que rever ali, armar o time direitinho, prestar atenção nos jogadores que ele vai escalar, porque ele vai começar a receber muita crítica. O campeonato ele começou agora, de fato, tem esse argumento que não deixa de ser verídico, né? Do elenco ainda tá ganhando forma, você descobrir ali qual a melhor forma de jogar, que o seu companheiro gosta. Essa questão do entrosamento ele tem um peso muito grande, mas com o elenco que São Paulo tem, né? De novo, repetindo, né? O Guarani é um time muito forte. Ano passado ele teve ali alguns tropeços que foram fundamentais para que o time não conseguisse o acesso à Série A, mas eu coloco o Guarani esse ano como um dos times favoritos ali a brigar, talvez na terceira ou quarta posição para o acesso. Então, é preocupante. Tem lógico, essa questão nesse atenuante de ser início de temporada, o primeiro jogo de fato do ano, mas o Rogério Ceni acaba que fica um pouco nítido ali que ele vai ter trabalho, né? Ele vai ter trabalho e vai ter um pouco vai ter que suar bastante para poder colocar esse elenco aí em forma para poder jogar. E com isso, mais um tabu foi quebrado contra a gente, né? O Guarani que não vencia o São Paulo no brinco de ouro, na própria casa, desde 97. Quase 25 anos aí sem saber o que é vencer o São Paulo no brinco de ouro. É E só também também um ponto que eu queria mencionar, lembrando aqui que o Guarani também foi onde surgiu o ídolo do Bartoski, aí, o craque Neto, grande comunicador da televisão brasileira, rei do entretenimento. Só fazer uma ressalva aí que, apesar do São Paulo estar em começo de temporada e tal, a torcida não gosta e não apoia, né, o Volpi, né? Então, quer dizer, não sei se o Volpi é o cara para continuar o resto da temporada. Não é. Eu acho que já tem que ser substituído pelo Jandrei e que eu acho que o ciclo do Volpi, ele se encerrou em 2021. Só que até então, a gente não tinha certeza se ele ia continuar ou sei lá, se ia vir um baita goleiro. Não foi nem uma coisa nem outra. Não veio nem um baita goleiro e continuou no São Paulo. Só que a questão é que veio o Jandrei. O Jandrei, ele é um cara que ele pode ser interessante, porque ele ainda não foi firmado. A gente não viu ele firmado num time numa temporada completa. A gente só viu cortes dele, e os cortes dele são interessantes. Ele foi titular na Chapecoense e ele fechou o gol. Não, sim, mas ele não foi a temporada inteira. Ele era reserva do goleiro titular que tinha lá, aí depois ele passou a ser o titular. E fazia uns jogos bons. Não. Ele era titular da Chapecoense. Ele foi para a Europa da Chapecoense ou veio da Europa da Chapecoense? Ele é da base do Inter. O Jandrei é da base do Inter. Eu sei que ele jogou no Genoa, ele foi pro Genoa, só não sei se foi antes de ir pra Chape ou se foi depois. Ele saiu da Genoa e veio pro Cap, não sei se vocês lembram. Então foi isso mesmo, ele saiu da Chape, foi pro Genoa e do Genoa ele foi pro Cap. Pegou um pênalti no último minuto contra o Inter uma vez. E assim,
lembro dele ter feito uma temporada completa. Se foi, me engano. É que, Sobre. voltando na questão aí do Hope, cara, eu acho que o Hope não vai demorar aí. Eu acho que o teste final dele vai ser o estadual. Se ele for nessa média aí, o Jean André começa a tomar o lugar. Galera, vamos passar agora, continuando aqui sobre os estaduais. Vou falar agora sobre a primeira rodada do Campeonato Gaúcho também, que aconteceu na quarta-feira. Vão ter agora novos jogos também. Então, sobre os principais, né? Um duelo de Série A, né? O Inter ganhou de 2-1 do Juventude lá em Caxias. E o Grêmio ganhou do Caxias em Porto Alegre também por 2-1. Um destaque aí agora que na próxima rodada, né? Na segunda rodada, agora que foi hoje, na verdade, os jogos encerraram agora há pouco, o jogo do Inter. O Inter ganhou de 2-0, né? Da União, né? O FR. E o Grêmio empatou em 1-1 com o Brasil de Pelotas. Sobre essa partida do Inter, o Glauco assistiu, o que ele tem a dizer sobre essa partida especial? Cara, foi um jogo morno. O destaque hoje vai pro Wesley Moraes, que jogou bem, fez gol, sofreu o pênalti, né? Que até foi um pênalti, uma bola pra área, o cara se abraçou nele, derrubou ele. E deu uma pifada pro Tyson, ele deu um gol pro Tyson, o Tyson errou. Mas foi um jogo morno, cara. Eu olhei com alguns amigos os jogos, tipo, a gente foi meio que um consenso que o Inter pode mais, sabe? Parece que os caras estão. Cara, parece que Parece não, eles estão meio engessados. Mas o que vale é o bom velhinho, né, velho? O que vale é o bom velhinho, que voltou hoje, já fez gol, já foi pra galera. Cara, que saudade de ver o Dali jogando, velho. Que saudade. golaço, que Que golaço. saudade de ver, cara. Cara, fazia quase 2 anos que o Inter não fazia um gol de falta, velho. Tinha que ser com ele, né? Tinha que ser com ele, tinha que ser com ele. Que esse cara, olha, é lindo de ver, saiu, deu entrevista, não queria parar de falar, parecia que tinha engolido um papagaio. Cara, o Dali é uma figura, o Dali é muito querido, né? O agora brasileiro da Alessandro, né? É, o Coutinho que você cuide. Sorte do Coutinho é que ele já disputou jogos pela seleção da Argentina, É, não vai ser disponibilizado para a seleção brasileira. Até só fazendo uma correção, né? Que eu falei, União é União Frederiquense, né? O nome completo do clube, só para não ter nenhuma confusão. A gente vai passar agora a bola para o Tommy aí, porque falando de Campeonato Mineiro, só lembrando a primeira rodada que aconteceu na terça-feira, o Cruzeiro ganhou de 3-0 do RT de Patos de Minas, o Atlético Mineiro ficou em 1-1 com o Vila Nova. E nesta rodada que começou, a segunda rodada que começou hoje, né? O Atlético Mineiro ganhou de 3-0 do Tombense. E o Cruzeiro, olha só que interessante, vai a São João del Rei enfrentar o Atlético Clube. Atlético Clube com TH também, assim como o Atlético Bilbao, né, que carrega lá no escudo Atlético Clube com TH. Então, Atlético Clube de São João del Rei. Tome, sobre esse primeiro jogo e esse jogo de amanhã, como que tá aí a expectativa? Primeiro jogo me agradou bastante. O time está bastante mudado, o estilo de jogo do ano passado. Com o Luxemburgo era um jogo mais defensivo. Com o Pesolano já foi um time bem mais ofensivo, um time agressivo. Então isso me agradou bastante, essa mudança de estilo. Os estreantes jogaram bem, o Vagninho foi bem, o João Paulo, ex-Atlético Goianiense, fez uma boa partida. O próprio Edu entrou e fez o gol. Rafael Santos, lateral esquerdo, também fez uma boa partida. Então, me agradou bastante essa mudança de estilo no Cruzeiro. Com o Luxemburgo era um futebol mais defensivo, com o Pesolano a tendência é ser uma proposta mais ofensiva. E amanhã tem jogo, 11 horas já, contra o Atlético em São João del Rei. Acredito que vai ser um jogo difícil, até pelo campo vai beneficiar o adversário que é mais fraco tecnicamente, que é o Atlético. Então, as perspectivas são boas, apesar da URT ser um adversário fraco, mas me agradou bastante pelo primeiro jogo. O time mostrou uma intensidade que é rara para primeiro jogo. Então, essa mudança de estilo me agradou bastante. O time tem mais posse de bola e é mais agressivo também. E os estreantes foram bem. Então, as perspectivas são boas nesse início. E como que fica para a sequência também do campeonato, não só o mineiro, né? Que não vamos querer falar sobre a questão do peso dos elencos, mas um jogo, um clássico, né? Tudo pode acontecer, mas também para o Campeonato Brasileiro aí que se avizinha na Série B, que esse ano pode ser mais positivo que o ano passado? Acho que com certeza, Thiago.
O problema do Cruzeiro maior era o extracampo, e que os jogadores estavam sem receber salário, as dívidas na FIFA. As dívidas iniciais na FIFA, o Ronaldo já conseguiu arrumar, já conseguiu pagar essas primeiras dívidas que causavam transfer ban, o Cruzeiro não estava podendo inscrever jogadores. Então, acho que a tendência, se o extracampo melhorar, com salários em dia, tanto dos jogadores, tanto dos funcionários em geral, e a torcida abraçar o projeto, acho que a tendência é fazer uma Série B bem mais decente e subir, que o Cruzeiro está passando da hora de subir. Então, acho que a tendência é melhorar, sim. E eu acho que o principal reforço foi essa mudança no extracampo, de ter salário em dia, de ir pagando as dívidas. O Cruzeiro não tinha muita saída e a SAF foi a única saída que tinha, porque o Cruzeiro não tinha recurso, não tinha recurso financeiro nenhum para as próximas temporadas, patrocinador tudo adiantado, o dinheiro de transmissão também adiantado. Então, a situação era caótica mesmo, não tinha de onde tirar dinheiro, então a SAF foi o que precisava mesmo, era a única esperança. Então, a gente tem que abraçar isso aqui e a tendência é melhorar um pouco, sim, e buscar o acesso. Claro que precisa de alguns ajustes, né, o time, às vezes um reforço pontual ali, principalmente ali um ponta, um atacante para ser titular, não para compor, mas eu acho que a tendência esse ano é brigar pelo acesso, com certeza. Nossa, que bom. Na hora que você comentou, o Gustavo também gesticulou ali. Realmente, um clube como o Cruzeiro, ele faz falta na Série A. É um time que ele sempre foi uma pedra no sapato, falando como rubro-negro. Sempre foi uma pedra no sapato aí do Flamengo, principalmente nos últimos anos, mas é um time que tem que estar na Série A, é um time que o lugar dele é na primeira divisão. E independente, né, cara? Se esse ano, por acaso, acabar também não conseguindo acesso, eu acredito que vai estar mais bem preparado, né, mais maduro para brigar, mas vai continuar sendo o maior de Minas aí por pelo menos mais uns 10 anos. Então tem muita coisa que acontecer para o Cruzeiro deixar de ser o maior de Minas Gerais. O Glauco lá no início comentou da camisa azul, que é do Flamengo, mas é azul, mas não é em homenagem a Grêmio, não, tá? Isso daqui é em relação ao Cruzeiro, mandando uma força, uma energia positiva aí para o nosso Boa. Cruzeirão Cabuloso, nosso parceiro aí. As torcidas também têm uma certa amizade, né, uma certa afinidade. E espero de verdade que o Cruzeiro, principalmente agora esse projeto aí que o Ronaldo está encabeçando, colocar o Guilherme Benchimol da XP para ir lá assistir o jogo. Os caras estão interessados mesmo. Tomara que dê certo. Boa. A minha maior saudade do Cruzeiro é que todo ano o São Paulo tinha 6 pontos garantidos, né? Realmente, os pontos corridos, o Cruzeiro sempre foi muito freguês do São Paulo. Esses 6 pontos tá fazendo falta, vocês têm que voltar logo para poder devolver para nós. Claro que tá fazendo falta. Os outros 6 pontos que tinha era o Flamengo e aí ano passado foi só tapa na cara. Michael fazendo gol de fora da área no ângulo, teve de tudo. Uma hora ia isso acontecer, né? Depois de 2019, de 4 jogos, 4 sapatadas para São Paulo, né? Mas e o título veio? O que veio de troféu nesse ano 2019 aí, só para eu saber? Ah, entendi. Não conte com o ovo naquele lugar da galinha, porque o Michael foi embora. Tá bom? Di Marinho tá vindo aí para fazer a graça com vocês. Vocês tomaram o gol pro Pablo, pô. Não tem peraí. explicação. Quem tá vindo? Aguarde. Segue. A gente, antes de fechar aqui a parte dos campeonatos estaduais, aproveitando a presença do nosso ilustre Bartoski, vou passar aqui também sobre o Paranaense, né? A primeira rodada aconteceu na semana passada, final de semana. O Coritiba ganhou do Cianorte por 1-0. O CAP ganhou do Paraná, ali um clássico, né, da cidade aí de Curitiba, por 1-0 também. Já na segunda rodada, que foi no meio dessa semana, o Paraná ele ganhou do Azuris, né, uma dessas equipes mais jovens que a gente vem assistindo e percebendo no estado do Paraná. O Atlético empatou fora de casa com o Maringá. E aí, na rodada deste sábado, o Maringá, cara, ganhou em casa de 1-0 do Paraná. E o CAP acabou empatando aí com o São Joséense, né? O time aí de São José que o Bartoski até comentou, né? Time jovem aí da região metropolitana de Curitiba. Mais alguma observação que você queira fazer, Léo, com relação tanto ao Atlético, a expectativa para esse ano, competições internacionais, depois de ter conquistado mais uma Sul-Americana, super merecido, um baita jogo contra o Bragantino. O que tem aí de esperança para esse ano aí do Atlético Paranaense a nível de Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, mais uma vez, né, brigando ali nas cabeças da Copa do Brasil e também Libertadores?
Cara, então, falar do Atlético, assim, eu acho que as contratações estão vindo, mas é tudo uma incógnita ainda, né? Que o estadual o Atlético não joga com os principais. E dá até para falar na parte mais de contratações ali, porque tá vindo o Vitor Bueno e o Pablo tá voltando. Então, não sei se esses caras vão. Os caras que eram escorraçados no São Paulo, né, cara? Mas eu acho que esses caras podem dar samba aqui no CAP, por incrível que pareça. É, a história que o Pablo, né, a história dele aí no Atlético Paranaense foi muito feliz, né? Ele, na época, até agradeço ao São Paulo por ter atravessado aí, o Flamengo estava prestes a contratar o Pablo, não aconteceu, foi atrás de Gabigol e o resto a gente já sabe, né? O resto é Mas história. o Pablo tá aí, o Pablo se sente em casa, né, em Curitiba, no Atlético Paranaense em si. É um time chato, é um time que eu também, como flamenguista, posso falar, é um baita de uma pedra no sapato em competições de mata-mata. A gente se enfrentou, o Flamengo já foi campeão em cima do Atlético, o Flamengo foi eliminado ano passado pelo Atlético. É sempre um jogo muito difícil e já dá para cravar, né, que o Atlético Paranaense começa a se consolidar aí entre os grandes clubes do Brasil. O que vocês acham? Em 2016. Cara, eu, Bartoski, você tá mudo aí? isso, o Luan Mutu. Não, mas então, mas assim, eu concordo com isso que o Barto e o Thiago disse. Eu acho que o Capa ele mudou de patamar, isso aí é definitivo já. Ele já não é mais o clube que tem que se sobreviver de beiradas, acho que não é mais assim. Dá para lutar por algo grande e pensar também em novos áreas. E a outra questão é o Pablo e o Bueno, pô, mais um motivo de eu ter empatia. Gustavo, Opa, falhou seu áudio aqui para mim? não, eu só estava dizendo assim que foi até bom o Cap ter aí trazido de novo de volta o Pablo e o também parece estar pescando o Bueno. Isso só me faz ter mais empatia ainda por eles. Cara, é esse ponto, né, das birras aí com os jogadores, né? Isso daí sempre acaba acontecendo mesmo. Às vezes, um exemplo também que está acontecendo agora, que você mesmo mencionou, o Thiago Volpe, né? Talvez seja bom para o clube e para ele, né, seguirem caminhos diferentes. Mas eu acredito que o Pablo ele vai funcionar bem no Atlético, sim, porque acaba que não tem aquela expectativa tão exacerbada, né, no jogador, como pelo valor da transferência, pelo valor aí, os custos envolvidos no negócio, né, que acabou gerando isso no São Paulo. A gente encerra aqui, então, né, toda a nossa parte sobre os campeonatos estaduais que estão acontecendo nesse momento. A gente está extremamente feliz, já começaram a ver aí as provocações surgindo com relação aos jogos terem voltado. E agora vamos falar sobre o mercado de transferências. Vou começar aproveitando aí o nosso Glauco que mencionou, né, sobre o Dale, né? Voltou o D'Alessandro para o Inter e Wesley Moraes, atacante do Aston Villa, não deu certo na Premier League, vai disputar agora o Gauchão e aí, quem sabe, vai bem no Brasileiro. O que você tem a dizer sobre essas contratações? Cara, outra coisa que me agradou bastante hoje foi o David. Ele é um jogador de vitória pessoal. Cara, o Wesley Moraes, eu acho que ele vai se lavar fazendo gol aqui no Brasil, velho. A minha ideia é que eu acho que ele vai. Eu acho que ele. Se lavar, não, vai fazer uns 20 gols, tá ligado? Mas o Pode que ser você que. achou dele nessa primeira Cara, partida? hoje jogou muito bem, velho. Jogou muito bem, criou chance, se movimentou, deu um passe pro Tyson perfeito. O pivô dele é muito bom, ele segura o zagueiro. E, cara, tinha um zagueiro marcando ele que conseguia ser maior que ele. Ele já é grande. Sobre essa janela de forma geral do Inter, né? O Patrick, que foi para o São Paulo, até o Gustavo tinha falado mais cedo, o Lomba, que acabou indo para o Palmeiras ali, que tá sendo o goleiro aí nessa fase inicial do estadual, que o Palmeiras também está colocando algumas novas contratações, o Atuesta e tudo mais para jogar. No final das contas, entre entradas e saídas, como que você acha? Qual nota Cara, você daria para essa janela? cara, por enquanto, 6, cara. 6, quase 7, porque o que perdemos foi a saída do Patrick. Eu gostava do Patrick. Mas o Lomba tinha que sair, velho. O Daniel é muito bom goleiro, velho. O Daniel é muito bom goleiro. Eu e o Gustavo debatemos bastante sobre isso esses dias aí. O Daniel é muito bom goleiro, cara. O Inter é um acréscimo, tá ligado? É um acréscimo no time. Resta ver o Fabrício Bustos, que
Diz que chega semana que vem já, que o Inter acertou com o Independiente, ele vai vir agora já. Isso sim, esse é outro acréscimo também no time. Vai faltar o Brian, mais um primeiro volante, talvez um centroavante para repor a saída do Yuri. Porque veio muita grana, né, velho? Foi muita Tem grana. Então... o Tati Castelanhos, né? Que foi um jogador que o Palmeiras tentou por 2 oportunidades aí, não obteve sucesso. E o Internacional dessa vez entrou na parada. É um bom jogador. Eu acho que, inclusive, pela saída do Yuri Alberto, que o Internacional optou por ir atrás desse jogador. Estão falando bastante também do Danilo Pereira, do Ajax. Esse aí eu não Nossa, cheguei bom a ver, jogador, não. cara. Pro Brasil, ele funciona 22, muito bem. 22 anos. Teve um jogo esses dias que ele fez 4 gols até. Ele Esse, entrou, esse ele eu- entrou no lugar do Bobby, do Bobby contra o PSV. Quando o Bobby se machucou, ele entrou no lugar do cara. O Sport, ele teve, né, um destaque muito grande no ano passado, o Mikael, o atacante, né? Um jogador forte, bem veloz também, com chute e uma presença aérea muito boa. Ele acabou de ser vendido por 21 milhões de reais para a Salernitana, ou seja, vai jogar a Série A do Cálcio. Eu achei o valor muito bom, porém entra aquela questão, né? Acaba talvez pelas questões financeiras que a gente viu no ano passado o esporte sofrendo, acaba que não consegue nem tentar negociar, extrair um pouco mais, né? Acaba que a proposta vem e ela entra. Mas 21 milhões de reais, eu acho que pelo Mikael, que teve ali um último semestre muito bom, mas a gente não chegou a ver por vamos dizer assim, uma competição mesmo o ano inteiro, a performance dele. Eu acho que foi um valor muito para os dois, tanto para o jogador, para a Salernitana, no caso, que pagou, e para o esporte, achei que ficou muito bom. O São Paulo tentou ele antes dele fechar essa negociação com o Salernitana. Só que os valores pedidos pelo esporte foi muito alto. Eu não cheguei a consultar quais os valores que foram, mas aí não teve êxito na compra. É o momento de apostar mais nos garotos, né? O Sara, o próprio Sim, Toró, sim. né? Cara, Então, o Sara é Tem muito craque. jogador bom. Essa safra que perdeu para o Palmeiras na semifinal, tem muito jogador ali que dá para subir exato. profissional e dá para moldar esses caras. Alguém aí sabe, por acaso, quanto que o Palmeiras pagou, o Bragantino pagou no Arthur, o Palmeiras? Cara, tem que olhar aqui. Enquanto a Foi, gente vai. foi. Acho que foi Parece isso, que cara. 30 milhões de o, reais? Não o sei. Leipzig quer fazer uma ponte, né, pro Arthur. Ah, mas eu acho que é conversa, cara. Tentaram fazer isso com o Claudinho e ele acabou parando no Zenit. Mas o Zenit Mas deu uma aí boa. foi Eu proposta, né, vi cara? Aí, que dinheiro na o mesa. Leipzig quer o Cleiton, né? Que é o goleiro. Eu vi que eles querem levar o Cleiton lá pro meio do ano. Azar deles. Que é mediano, né? É, O Cleiton é fraquíssimo, na verdade. É É horrível. que eu sou Ele é horrível. Vamos continuando aí sobre janela de transferências. Vamos passar agora aí sobre falar um pouquinho agora sobre o Flamengo, né? Que teve ontem, anteontem, na verdade, a notícia aí da contratação efetiva do Marinho, né? Que fechou ali próximo dos 8 bilhões de reais. O jogador abriu mão de alguns valores que teria a receber pelo Santos. Até ficou um clima meio desagradável lá. O Santos não emitiu nenhuma nota de agradecimento pelo jogador. Mas nós aqui discutimos muito no grupo, falar a minha opinião e depois eu vou passar a bola para a turma. O Gustavo já está rindo ali. E eu acho assim que o Marinho é uma contratação ok. Não é boa, mas também não é uma contratação ruim. Por quê? Tudo bem que entra a expectativa, que eu já falei acho que 2 vezes nessa vídeo, então vocês conseguem perceber o quanto que a gente está ansioso por isso. A expectativa de chegada de um zagueiro, de um defensor. Mas, com a saída do Michael, o Marinho entra como peça de reposição. Qual que é o ponto que eu mencionei disso? O Marinho não é um jogador que chega para ser titular. E o momento que a gente viu do ano passado de jogadores como Everton Ribeiro, próprio Diego Ribas, que não é titular, mas jogou bastante partidas, que já não estão mais, né, naquele nível, aquele ápice técnico, já começa a demonstrar uma queda, você tem que contratar um jogador que faça uma sombra ou que tome a posição desses caras. Eu acho que o Marinho, no máximo, ali, ele vai jogar quando o Everton Ribeiro não puder jogar. Eu acho que dificilmente ele vai conquistar a vaga do Everton Ribeiro. São jogadores completamente diferentes. O Everton Ribeiro ele tem um estilo de cadenciar o jogo, um estilo mais técnico de pensar. O Marinho tem um jogo mais de velocidade, de certa forma, eu não vou colocar similar ao Michael, não isso, que o Michael é mais driblador, ele vai muito para cima. O Marinho é um jogador que ele pode fazer muita triangulação, né? Fazer jogadas de penetração por velocidade, entrar na área, na diagonal, essas coisas. Mas eu penso que é um jogador que vem para compor elenco apenas. E isso que gera
no torcedor, falo assim de uma maneira geral, eu vejo que a torcida do Flamengo está extremamente feliz com a contratação. Mas o que eu estava comentando até com o João aí, depois vou pedir para ele falar, e o Gustavo também já vai querer dar uma palavra sobre isso. O que eu vejo é que sim, o Marinho é uma contratação ok, um jogador que pode ali ajudar a ganhar algumas partidas, mas pro objetivo que o Flamengo tem para o ano, que é voltar a disputar todas essas competições que ano passado não conseguiu ganhar, principalmente Libertadores e Copa do Brasil, pelo volume do prêmio financeiro, eu acho que o Marinho talvez não seja o cara que o Flamengo deveria buscar. Hoje eu li também sobre Everton Cebolinha, que a conversa avançou bastante nas últimas horas, 92 milhões de reais. Também acho que começa a ficar uma coisa surreal, que esse cara tem que chegar e tem que destruir para poder se pagar, e gera uma pressão absurda. Enfim, eu ainda estou muito receoso com a janela de transferências. Li algumas questões, como a que eu mencionei mais cedo, sobre o Noga, sobre o João Gomes, que o Paulo Souza gostou muito desses dois jogadores, quer testar esses caras no Carioca para integrar no elenco principal. Mas agora vê que o Flamengo está pagando, oferecendo 92 milhões e Cebolinha e 50 milhões de reais para o Manchester United para ficar definitivo com Andreas Paçoca Pereira, desculpa, Andreas Pereira, é complicado, assim, gera realmente uma frustração muito grande já no início da temporada. Lembrando que tiveram jogos que o Flamengo ganhou na Bacia das Almas e, de novo, uma porcaria de defesa. Porcaria. Quem tem Gustavo Henrique, Léo Pereira, não pode querer ser campeão de bosta nenhuma. É isso aí, Thiago. Eu concordo totalmente contigo. Pagar 50 milhões em Andreas Pereira, calma lá, né? 50 milhões, tu pode aí contratar dois zagueiros muito bons para chegar, para jogar. Léo Pereira e Gustavo Henrique, cara, não, me desculpa, mas são muito fracos. O Rodrigo Caio se machuca. O Davi Luiz ali é o único que talvez hoje tenha maiores condições, né? E fora os outros garotos da base, que ainda são imaturos e não dá para você realmente já colocar no time titular e esperar que eles façam grandes atuações. Tem que colocar gradualmente para eles poderem ir maturando e para poder chegar e jogar definitivamente, né? E sobre o Marinho, eu acho que ele é um jogador operário. Ele vem para ser aquele cara ok ali, como você falou, Thiago. Eu acho que ele não é um cara diferenciado. A única temporada fora da curva dele foi em 2020, quando ele chegou na final da Libertadores. Então eu acho que é um jogador que chega para compor elenco. Esse era o ponto, né, que eu tinha comentado, né? Um jogador para compor elenco, não é um jogador para ser solução. Cara, eu só discordo, né? Pela maneira como você vê a vinda do Marinho. Eu concordo muito que não é a peça. Meu, o Flamengo tem notavelmente outras emergências do que o ataque. O ataque nem é emergência para o Flamengo, começo de conversa. Só que, cara, o valor muito irrisório do que o Flamengo andou gastando ultimamente. Porque, vamos lá, você tira o Gerson, 2020, o Gerson vai embora. Mari, antes, vai embora. Rafinha, antes, vai embora. Você me repõe com o Isla, ok. Isla tem um histórico ali no Chile, beleza. Veio do Fenerbahçe, beleza. Quer dizer, cara, você depois com o Andreas. Cara, o Andreas, como eu posso dizer, como o nosso amigo aí, um corintiano que futuramente poderá aparecer aqui, Hugo Vieira, ele disse que o Andreas, ele é conhecido como pica-couve. É o cara que, né, a gente não sabe se vai, não sabe se não vai, então fica naquela, né? Não tem nem como criticar e nem como elogiar. E o Kennedy, o Flamengo gastou dinheiro em um cara e foi menos usado que um da base. Então, assim, é impressionante. É impressionante. Então, acho que quando você faz todas essas sequências de burrice, você gastar menos de 10 milhões no Marinho, que até pouco tempo atrás foi rei da América, eu acho que você focar nisso, para mim, é um problema. Não, sem dúvidas, mas assim, cara, é só mencionando, né? Se a gente for parar para pensar, a torcida gosta muito do Marcos Braz, pelo jeito dele, da festa, aquela coisa toda, Bruno Spindel, mas o ano passado foi um ano de erros. Na verdade, os 2 últimos anos têm sido anos de erros, né? Porque não foi nada acertado. A contratação de treinadores não foi acertada,
a maneira que foi feita, e a contratação de jogadores, cara. O Andrés Pereira, o que eu ouço o pessoal falando é assim, cara, mas o Andrés é bom jogador. Legal. Mas você precisa que ele seja um pouco mais do que isso numa decisão. E foi justamente onde ele pisou na bola. Eu quero fazer só um paralelo aqui, porque se não é o Andrés, é um Vitinho, um René, cara, a galera tava matando em cima. E a mesma galera que tá Exatamente. falando, tem que contratar o Andrés. Tipo assim, Exatamente. galera, eu sou flamenguista, vocês estão vendo aqui, mas a galera tem que parar de ser hipócrita, velho. Tem que parar de ser hipócrita. Então, eu sou o primeiro cara que eu acho que se o Andrés quer recuperar a confiança da torcida, pelo menos falando de mim, tem torcedor que já tá babando o cara de novo, vai lá ver nas redes sociais. Pelo menos falando de mim, esse cara tem que dar um brasileiro, tem que dar uma Copa do Brasil pra gente, ele carregar no peito. Igual o Atirson fazia lá na época de Vacas Magras. Converso isso com o Bartoski já, em conversas aí privadas, junto também com o nosso querido amigo Felipe Otto, o Felipe Otto, para quem gosta de pronunciar com o O agudo. Se fosse o Arão, cara, o Arão seria finalizado no Flamengo, né? O Arão pré-2019, né? Porque depois ele conquistou a torcida, né? Felizmente a gente tem esse... Eu acredito que aí seja até uma parte assim, meio que quase generalizada. Nós temos em alguns contextos ali uma maneira de ser folclorista, né, com o jogador. Porque, pô, só porque o cara tem um nome tal, sei lá, uma caricatura tal, o cara acaba sendo tratado ali com desdém. Quando é um cara com um nome espanholizado, italianizado, sei lá, israelizado, por onde que for, aí o cara tem uma prerrogativa. Por mais que o Andrés, no caso, seja brasileiro, mas ele tem aí a insígnia do United, né? É, exatamente. Belga. Vamos fechar aqui a parte de transferência sobre o São Paulo, nossos dois colegas aí, Tricas. O que vocês acharam dessa janela de É o transferências aí Tricas. do Tricas? É assim, né? Eu acho que assim, nem só de pão pisado vive o lascado. Graças a Deus o Pablo saiu. Graças a Deus o Vitor Bueno Bueno, saiu. né? Bueno. Eu acho que exatamente. Eu acho que as saídas, para mim, foram mais importantes do que as contratações e os nomes cogitados. Que nem, por exemplo, o São Paulo está querendo vir forte para trazer um zagueiro. Está querendo trazer. O Dória Conversando aí. foi oferecido para o São Paulo. Né? Oi? O Dória foi oferecido para o São Paulo. Está jogando Não, atualmente no Santos Laguna, do México. Não o governador, né? Não o governador, ainda bem. É só o jogador mesmo, ex-Botafogo. E eu não sei onde que ele está agora, Luan. No Santos Laguna, do México. Isso. Ele é titular lá? Sim. Pelo menos as últimas partidas que eu acompanhei dele lá, ele estava jogando bem. Até, inclusive, ele era batedor de falta oficial do time. Batendo bem, inclusive. Sim. E, inclusive, aqui no São Paulo, Gustavo, eu não achei que ele foi mal. Ele jogou apenas 6 meses, mas eu achei que nos jogos que ele participou, ele foi muito bem. Foi muito seguro. Sabe o que ele parecia? Ele me lembrava um pouco o Bruno Alves quando começou no São Paulo. Né? O Bruno Alves ele não teve o melhor momento dele quando começou. Ele começou bem, só que ele teve o auge dele lá com a Aguirre, entendeu? Certo. Foi desenvolvendo. Isso. Então, acho que é do mesmo nível. E, cara, eu acho que assim, o Dória, ele tem um porte alto, um zagueiro troncudo, então, se ele tiver disposição física, eu acho que já vale sim. Já é válido porque teve aí a saída do Bruno Alves, que apesar de ser banca, era um ótimo jogador, uma ótima peça para compor elenco. E, cara, Diego Costa não dá. Miranda, a gente vê que vai ter jogos que ele vai desfalcar. E o Arboleda vai desfalcar também se o Equador for para a seleção. Desculpa, se o Equador foi para a Copa do Mundo. E, cara, o Léo é aquela... Eu não sei porque as pessoas alfinetam tanto o Léo. O Léo nem tinha que estar ali. Ele está lá e faz o comum, faz o papel dele. Então, eu acho que o menor dos problemas é criticar um cara daquele. Então, o São Paulo tem que contratar assim, o zagueiro. E estamos aí também pensando em um outro, vamos dizer assim, outro ponta, né? Um grande nome. Porque, embora o Unicão, para mim, foi uma baita contratação, ter vindo aqui, o Patrick também, o Alisson, o Jandrei, o São Paulo ele ainda não trouxe o grande nome, né? Que é o que foi prometido pela diretoria e que o meu querido Rogério Ceni também almeja, né? Baita Rogério Ceni. Primeiramente, assim, eu quero desejar meus pêsames pro Bartoski, né? Que vai ver essas duas feras futebolísticas, essas bestas enjauladas com ódio atuando no time dele, que é o Vitor Bueno e o Pablo.
Imagine o estrago que essas duas crianças vão fazer ali no tapetão daquela arena maravilhosa do Atlético Paranaense. E exatamente isso, um ponta é um jogador que o Ceni ainda vem pedindo, que vamos falar assim, é a contratação principal que ele pediu para o time, né? Só que infelizmente não teve êxito. Os pontas que a diretoria tentou trazer foi o Douglas Costa, teve aquela novela toda. O Soteldo, uma hora falava uma coisa, outra hora falava outra, e acabou que não vindo, e acabou que não veio ninguém. Tanto que na entrevista coletiva do Ceni, antes da estreia contra o Guarani, ele citou isso, que ele vai ter que mudar o esquema, porque ele esperava um esquema onde ele usasse pontas, e infelizmente não chegou para ele, né? E com a saída do Vitor Bueno e do Pablo, vai ser uma economia gigantesca, mais de 17 milhões, se eu não me engano, uma coisa assim, 24 milhões, é aproximadamente isso, né? De economia. Por ano vai ser Por ano, né? 27 milhões, cara. Por ano. 27. Cara, eu acho que assim, é inconcebível você pensar que 2 jogadores fazem isso num ano. 2 jogadores que nem são titulares, entendeu? Olha o gasto que a diretoria conseguiu cortar aí, já que tem essa dívida interminável com o Daniel Alves, entre outros jogadores. Saindo do meu lado passional, e já que o Barco quer falar e passar por ele também, saindo do lado passional, também tem a questão que é o seguinte: eu acredito que o Pablo ele volte a dar certo no CAP, cara. Eu acredito muito. Por mais que eu odeie ele, por mais que eu agradeça ele ter saído, eu acho que ele vai vingar novamente no Atlético Paranaense. E o Vitor Bueno, cara, sei lá, né? Porque o Cap utiliza o Cittadini. Eu não acho o Cittadini tão diferente do Bueno, né? Então vamos lá. Vamos ver como é que vai ser. O Cittadini é raçudo, cara. Mas assim, eu não entendo muito bem. O São Paulo fez um elenco ali, tem o Luciano, o Calheri, o Rigoni, aí tem aquele Marquinhos que é bom jogador. Aí você pega o Nicão e o Patrick agora. São jogadores todos ali que jogam praticamente de atacantes, né? Sim. O Nicão, ele é um atacante, bem dizer. Ele joga ali aberto na ponta direita e vem com o pé trocado. Então, quer dizer, eu quero ver como que o Rogério vai armar esse time aí, cara. Porque eu não vejo espaço para todo mundo. Eu acho que se colocar todos juntos vai ficar um time desequilibrado, né? E tem cara ali, como por exemplo o Rigoni, já é um cara que a torcida gosta, né? O Luciano também. Então, mas o problema do Rigoni aí é ele tá caindo tecnicamente, né, cara? A primeira partida dele ontem contra o Guarani foi horrível, não jogou bem. Ele terminou mal o campeonato, iniciou mal agora a temporada. Eu espero que ele volte a jogar bem. E o Luciano é aquela, né, a lesão. O cara nem conseguiu voltar de férias aí 100% do físico. Tá lesionado, tá no DM, lesão no joelho. Então, infelizmente, é um cara que eu queria ver sendo mais aproveitado no São Paulo. Pessoal, mais alguma informação, algum detalhe sobre essa parte de mercado de transferência que vocês queiram acrescentar? Ou a gente vai encerrar já por hoje, nesse nosso terceiro vídeo? Eu me encerro por aqui. Eu encerro por aqui também, gurizada. Boa noite a todos, meus grandes amigos. Agora eu vou tomar uma cerveja para comemorar o gol do Dali. Boa, boa. Maravilha. Pessoal, de novo, muito obrigado a vocês que estão aí com a gente. Obrigado, Tommy, mais uma vez participando. Obrigado, Bartoski, por ter vindo aí com a gente hoje. Na próxima vídeo, esperamos aí que o nosso amigo Ramiel Vascaíno, Hugo Corintiano estejam presentes também. Fomentar cada vez mais o debate. Agora começando os campeonatos estaduais, vai ser bom demais. A rivalidade volta, as provocações também. É o Tricas. E vamos que vamos. Isso aí. Boa noite. Valeu, galera. Boa noite. Um abraço. Valeu, rapaziada. Até mais.